Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Quarta-feira pós-carnaval, hoje, dia 5 de março. A gente está aqui, a galera curtiu o carnaval, a galera pegou folga, pegou férias aí para poder dar uma viajada. Mas a gente esteve aqui todos os dias com você para poder estar te ajudando, ilustrando muitas coisas que a gente vem fazendo e desenvolvendo hoje dentro da SCI, tá certo? Nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre folha de pagamento. Hoje a gente vai falar sobre automatização na folha. Meu, um assunto muito massa, muito legal, que traz muitas dicas aí para os nossos clientes para eles poderem utilizar dentro do sistema. Já estou aqui com o meu café, né? Hoje o Matheus Linder fez um café para nós aí, o Matheus lá do comercial, fez um café para a gente arábico, tá? Eu acho que é assim que se fala, tá? Eu acho que é arábico, é que está escrito arábico dentro na caixinha lá. Café ruim pra caramba, só para deixar claro, tá? Meu Deus do céu, não gostei, pode trocar isso tudo. Então, assim, pega o seu café, pega o seu whey, pega a sua água aí e vamos começar esse podcast, o SCI Talks. O podcast da SCI Sistemas no dia de hoje. 8h15, vamos começar. Eu nunca estou sozinho, né? Eu estou sempre muito bem acompanhado. E na quarta-feira, quem participa aqui comigo é sempre a Cleide. Tudo bem, Cleide? Tudo certo? Bom dia. Bom dia. Pós-carnaval aí, Pós-carnaval, né? Descanso, Meu Deus merecido, do céu. né? Pessoal Verdade. do DP. Isso mesmo. A gente teve aí no final do mês aí o fim da DIF PGD. Graças a Deus. Agora aleluia. Tudo mensalmente, né? Várias dicas que a gente deu no podcast da semana passada. Quem não assistiu, convido. Está no YouTube gravado lá. Está lá. Foi show de bola. E no tanto que nesse podcast foi lançado o manual, né? Da DIF pelo E-Social. Está lá na nossa área de cliente, em manuais, no FAQ. Então, pessoal, aproveitem todo esse conteúdo. Show de bola. Hoje, né, além da Cleide estar aqui com a gente tem aqui Humberto, né? Humberto, eu gostaria de saber, você nunca esteve aqui no SCI Talks com a gente, no podcast da SCI, mas eu gostaria de saber, quem que é o Humberto na SCI? Então, eu sou o Humberto, sou analista de negócios aqui na SCI já há 16 anos e contando, e adoro a parte de automatizações, então eu acho que por isso também que eu estou aqui para conversar com você. Foi convidado, então. Entendi, massa. Então, não poderia deixar de convidar o Humberto, né? Ele é a pessoa aqui dentro da SCI que mais conhece, mais está por dentro das automações da Folha, ele que leva isso, né? Sim. Dentro do sistema e conhece toda a rotina e dissemina também essa informação aqui dentro da SCI, e a gente pega essas informações, transforma, cria FAQ, enfim. Então, não poderia deixar de convidar a pessoa que é o mais de automações da Folha aqui dentro da SCI. Literalmente, que iniciou a criação dele lá no Vepra. Olha que massa! Em que ano. Desbravou e tá aí, né? É um filho, né, Humberto? Nossa, realmente. É um filho. É um filho de 16 anos, mais ou menos? Não tem tanto tempo, mas é um filho grande já. É filho grande. Show de bola, que massa. Então, a gente vai falar sobre automações hoje? Isso, dentro da Folha. Beleza, o que vocês trouxeram para a gente hoje? Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente não esquecer, né? Quais são os processos que a gente tem na Folha, as configurações necessárias, isso aqui é importantíssimo. Certo. Questão de agendamento, ambiente, conferência, um tópicozinho assim que a gente quer chamar a atenção do nosso cliente para que ele não tenha problemas. Certo. O Integra Contador e alguns fax, né? Então, falando aqui das automações que tem na Folha, eu trouxe os principais processos aqui, legal. Tá? Então, assim, sequência de processos do colaborador, que o cliente pode configurar e emitir os relatórios em sequência admissionais, demissionais, tá? Processos de cálculo, que são informações que são repetitivas, né? Todo mês tem que fazer o adiantamento salarial, dia 15, dia 20. Programa esse processo, o sistema faz para você. Sim. E vamos usar esse tempo aí para estudar coisas novas, conhecer legislação, para que o pessoal aí do DP saia dessa parte tão operacional repetitiva e seja mais um departamento pessoal consultivo, para ele sempre estar antenado, né? A ideia de quando a gente já começou a criar ele lá, naquele ano que a gente criou, que eu não lembro, foi justamente isso, principalmente os processos que são repetitivos e que não precisa alguém ficar interagindo o tempo inteiro. Então lá, quando ele começou, foi bem simples, era para cálculo de folha
de contribuinte. Não muda. Quando não tem, iniciou lá atrás. Isso, não tem variação. Todo mês é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então começou com isso e a gente foi abrangendo mais itens, funcionários e tudo mais de empresas que não tem muita variação, relatórios, então tudo isso foi incluído e ele continua sendo incrementado. Sim. Sempre a gente coloca alguma coisa a mais e vai. A ideia é que todos os processos possam ser automatizados ou agendados. Esses processos que a gente tem hoje, eles são dentro do chip, ali no caso. Isso. É um robôzinho de automação. O chip, ele tá no visual, tá no novo visual, tá no único, e o cliente pode estar utilizando, não tem custo nenhum, né? Ele já tá dentro do sistema. Eu acho fenomenal, assim. E é claro, quando o cliente contrata o sistema ali com o comercial, eu faço parte do comercial, né? Então, depois a gente faz ali a parte de treinamento com a equipe de implantação, ali com o Lucas, com o Minati, que lideram ali no caso. Então ali a gente já deixa configurado, a gente deixa pronto para o cliente poder utilizar todas as funcionalidades que tem dentro do chip. Cara, para mim o chip é um robô fantástico. Já pediram pra gente fazer um bonequinho desse, sabe, do chip. Eu tenho um ursinho de pelúcia e tal, que é muito fofo, cara, é muito legal isso. Muito bacana. E assim, ó, só na Folha a gente tem mais de 15 processos. Olha só. Mas dentro de todo o sistema único, isso vai longe. Então, tudo que o cliente pegar, estudar um pouco, a gente tem FAQ, tá? De todos esses processos. Legal. Configurar, meu Deus, ele vai ter um ganho enorme, tá? Sim. Nesses processos que são repetitivos. Então... Tem o FAQ que a Cleide falou, tem vídeo, tem lives que a gente fez quando lançou ele, foram feitas várias outras no decorrer. Então, tá tudo na área do cliente, também lá no grupo do chip, tem tudo detalhadinho. Daí tem todo o processo da folha, desde o cálculo da folha, emissão dos relatórios, o resumo, o relatório de recibo dos colaboradores, o líquido da folha, a escala de férias, que vai toda vez para o cliente, todo mês ali, para ele conferir se tem férias vencendo, para ele já pedir ali o recibo de férias do colaborador, já se programar para isso, o líquido, a escala... As provisões... que também são todo mês. Esses aqui que eu falei, tudo faz parte do fechamento da folha. Daí ele automatiza tudo, ele confere tudo, ele pode disparar para o nosso SCI Report, que vai lá direto para o cliente dele, olha só, como ele pode enviar por e-mail. Então, assim, ó, é um processo que, tipo, vai automatizar. A pessoa responsável vai fazer a conferência, tá ok? Ele já pode, né? Já enviar diretamente, disparar ali no caso. E já agenda. Esse no mensal. Mas a gente tem processos anuais, que também, né? Ali o adiantamento de décimo, o décimo, o complemento. Tudo isso já está na automatização, tá? E uma vez por ano, eu vou agendar o vencimento da segunda parcela, vamos supor, dia 20 de dezembro. Já ali no começo de dezembro eu já faço a conferência, já me antecipo e já saio na frente, né? Sim. Então, tem processos mensais, anuais, e tudo que a gente vê que não depende, assim, de uma análise ou de muito processo da pessoa no escritório, a gente inclui no chip. Isso é muito top. Acho que um robô de automação de rotinas aí muito, muito bem utilizado. Pelos nossos clientes, no caso, e quem não utiliza, né, pode solicitar para a gente aí, no caso, treinamento, e a gente vai poder estar ajudando vocês ali para ensinar como é que é feito, e o que é feito, o que não é feito, como é que é deixado todo configuradinho, né, Humberto? E ele é extremamente simples, Douglas, não tem muito segredo para... Até parece que ele é simples demais, as pessoas às vezes acham, não pode ser só isso. Mas olha só o que ele traz de ganho de tempo para o escritório. Isso. Sim, tu até estavas falando ali das provisões, né? Provisões é um processo chato, demorado, a pessoa tem que ficar... Se alguém vai rodar num computador, normalmente ele fica lá processando parado, né? Então, o chip faz, no horário que o servidor está obsoleto, digamos, programa para de noite, então tu vai usar o teu servidor em horário que ele está parado, e não vai parar alguém durante o dia para ficar fazendo isso. Algum colaborador para fazer isso. Exatamente. Que provisão assim, como o Humberto falou, é complexo, né? Porque é muito cálculo. É cálculo do 1/12avos, é cálculo dos tributos, seja INSS ali, o RAT, o terceiros, a empresa que tem PIS. Então, tudo é muito cálculo. Certo. Para chegar naquele resultado. E isso é demorado, não tem como... A gente já sempre prepara o sistema para fazer os processos com o máximo de agilidade possível. Só que tem processo que é muito cálculo dentro, e daí isso não dá para melhorar. Então, esses tipos de processo a gente inclui no chip. Legal. Muito bom. Muito uma vantagem bem top. É bem top.
Daí, eu até criei aqui, ó, o plano de configuração, e aqui é bem no começo, né, Humberto? Aonde a gente precisa ter atenção. Então, ali tem vários parâmetros aonde o cliente precisa se ater. Tudo isso está explicado no FAQ, mas, Humberto, fala aí quais são os principais aí que tu vê que mais roda ali, que chega em ti. Principalmente o que mais roda, tipo, a parte do cálculo da folha, tu vai definir se calcula ou recalcula, então qual o processo vai fazer. Sim. E a parte do relatório, quais vão ser, para onde vai fazer, o que vai fazer com ele, vai só gerar ou vai mandar para algum lugar, e salvar na pasta destino. Então, esse é o processo que o chip faz. Como a configuração é simples, super simples, então numa tela só tu configura como calcula, você recalcula, o relatório, o recibo de salário, no caso, e isso pelo resumo, e você vai mandar para algum lugar, ele já manda automático, ou também você já salva em alguma pasta específica. Ali com o SA Report, né, isso vai chegar lá no escritório, na empresa final, né, o cliente do contador, no caso, para ele poder entregar essa folha. E chega sem nenhuma ação do usuário. Tipo, ele configurou isso aqui, no horário agendado vai chegar o processo, ele vai rodar e vai disparar tudo. Cara, sensacional. Muito bom. E aqui, nessa tela, ali no campo processo, é onde você define qual é o processo que você vai configurar. São cerca de 15 processos, né? No mínimo na folha só, na folha só, né? Outros, da folha. Incluindo tudo, tem bem mais. Sim, E ali, dependendo do processo que você escolhe, às vezes a configuração ali, ele pede umas informações diferentes, tá? Daí tem que ficar atento a isso. Aqui, a gente falou da folha mesmo, né? Sim. E essa telinha aqui também, o pessoal precisa de atenção dessa questão do agendamento de quando ele vai rodar. Aqui o negócio pega, né, Humberto? O agendamento tem que ficar bastante atento, principalmente quando tu vai rodar e quando vai configurar. Então não adianta agendar num horário que o servidor vai estar desligado. Se alguém desliga o servidor, né, ele realmente espera o horário e starta o processo. Se o servidor estiver desligado, nada vai acontecer, que já aconteceu de alguém configurar e o servidor está desligado. Daí não vai funcionar. Não vai funcionar. Certo. Ou, por exemplo, também outra questão, agendar no horário que está fazendo o backup. Enquanto está fazendo o backup, ele vai parar o servidor de aplicação do sistema e o sistema não vai estar funcionando, então ele não vai rodar. Então, a questão principal é os dias que tu quer rodar isso e os horários. Então, não podem casar com ou o servidor desligado ou com o backup sendo rodado, porque senão ele não vai, quando religar o servidor, por exemplo, ele não vai saber que ele deixou de executar um processo e vai startar depois, sabe? Então, o servidor tem que estar operacional conforme a configuração. Dia, mês, hora e tudo. No tanto que até ele tem ali, né? Que quando eu escolher rodar sábado, domingo e feriados, que geralmente é desligado o servidor, né? Ali tem um parâmetro que se deseja antecipar. Daí o sistema já automaticamente antecipa o processo. Isso é bem importante. Então, é para isso, né? Tem parâmetros ali que eles não estão ali por acaso. A gente tem que entender para que ele serve, né? E encaixar isso na nossa rotina. E eles são, de novo, eles são mega simples. A tela de agendamento não tem nem 10 campos para ser configurados. Então, tu define, e também é uma questão. Tu configurou uma vez, não precisa configurar de novo. Feito o processo, o agendamento está feito, a não ser que tu queira mudar alguma data, horário ou do processo, então não precisa mais entrar aqui nunca mais. Isso tudo que a gente está falando, a configuração é feita uma vez e depois o cliente colhe esses frutos aí mensalmente, né? Porque o sistema vai lá e roda, né? Sim, assim, tem que ter esse cuidado, como o Humberto falou ali, dos horários. Exemplo, vai fazer depois do horário do trabalho, mas vai desligar o servidor, né? Ou vai fazer a hora que está do mesmo horário que o backup, ele não vai gerar essas informações automatizadas ali no caso durante aquele período. Por quê? Porque não é o momento para aquilo. Isso. Né? Então tem que ter o servidor ligado, não pode ser a hora que o backup também está sendo feito. Então fica as dicas aí para o pessoal que está nos ouvindo, para que façam da forma correta. Dá para utilizar muito bem isso aqui, só que a gente tem que ser, digamos assim, um pouco inteligente, né? De não fazer tem que só de uma pensar, forma errada, no caso. Tem que pensar pelo menos na primeira vez como vai ser o processo. Isso mesmo. Então ele vai fazer. E também, que é outra questão, como eu acho que eu já até comentei, a nossa ideia sempre foi que fosse agendado depois do horário os processos. Então, inclusive, alguns são bloqueados, não deixa agendar antes das 18. Certo. Que é justamente para usar os servidores enquanto eles estão obsoletos. Então, mas está obsoleto e ligado. Entendi. Até assim, quando é alguma automatização que acessa portal do governo, porque não existe web service de comunicação e a gente tem que robotizar o acesso nos portais para fazer o processo,
a gente já preza por fazer fora do horário comercial para não gerar muitos acessos naquele portal e acabar sendo bloqueado, né? Então, por isso que alguns processos também são bloqueados no horário comercial. Sim. Por esse motivo, tá? Certo. Outra coisa... Muitos acessos no portal, então. Nesses portais de governo, né? Eles entendem como ataque. Sim. E daí, já automaticamente, o nível de segurança deles vai lá e diz, não, agora fecha essa porta para eles. Às vezes, os contadores podem achar, os donos de escritório, no caso, estão utilizando o sistema, o chip, mas não está funcionando. É porque você está fazendo num horário específico, onde lá o portal vai lá e derruba. Um exemplo clássico disso é a DCTF Web. Ela bloqueia e, tipo, se tiver configurado muitos processos a muito próximo do outro, ele vai bloquear, inclusive, o chip, inclusive se tu configurar de madrugada. Olha só. Então tem que ter todo um cuidado, se for no período de fechamento deles, então eles bloqueiam mais fácil ainda, eles vão aumentando, como a Cleide falou, os níveis de segurança. A gente tem um robô que fica indo lá tentando acessar. Sim. Eles vão entender que é o quê? Um ataque. Um ataque hacker. Então eles vão bloquear a gente, sabe? Certo. Então tem toda essa... Mais uma dica aí, né, Humberto? Outra dica que eu acabei de lembrar, na questão dos processos, né? Folha, ela tem uma sequência, né? Eu vou calcular a folha, eu vou emitir os relatórios, eu vou enviar os eventos do e-social, que o sistema processo também já detalhado, faz, né? Esses processos são os processos lógicos do fechamento de uma folha de pagamento. Então, na hora de configurar, se eu quero fazer todo o fechamento automatizado pelo robô, pelo chip, eu preciso pensar nessa sequência. Não adianta eu querer fazer o fechamento do e-social sem ter feito o cálculo da folha. Então, isso eu chamo a atenção, porque já algumas vezes caiu aqui, não fez, mas era porque o processo não estava na sequência. E também, assim, o chip ele não roda um processo por vez. Ele, digamos que tem 4 pistas de rolagem para rodar processo. Então, se tu configurar 4 coisas iguais, ele vai rodar as 4 juntas. E como a Cleide falou, se não fez a folha, vai fechou o e-social e tá para agendado para o mesmo horário, não vai rodar. Porque eles não foi feito ainda. Então tem uma sequência lógica. Então, primeiro faz o cálculo da folha. Sequência lógica, ok. Uma hora depois tu coloca o fechamento do social, uma hora depois tu coloca os relatórios, enfim, o resto dos processos, sabe? Show. Sensacional. Dessa forma. Ou até mesmo, vou fazer o cálculo da folha, vou emitir os relatórios. Faça a conferência primeiro e depois eu pego e configuro o envio para o social, né? Para não ter que ficar retificando folha, retificando pagamento, fechamento. Então, né? Então, essa é a dica que a gente dá, né? Claro. Faça, confira, depois agenda o próximo, né? Faz um dia o cálculo, faz outro dia o envio, não tem que ser tudo no mesmo dia, na mesma hora. Tipo, é para ajudar, mas se não usar exatamente da forma que foi planejado, se não planejar, ele acaba se tornando complexo. A gente está aqui para instruir, a gente está aqui para poder ajudar o cliente, a gente está aqui para poder direcionar ele a melhor forma de utilizar o sistema. Exato. Ele seguir os processos ali, no caso, é o básico, né? A receita do bolo, o arroz com feijão, digamos assim, ele vai usar o sistema perfeitamente, com excelência, né? Com todas as funcionalidades, chip rodando certinho, as funcionalidades ali dentro, as entregas que tem que ser feitas. Então, é só ouvir a gente aqui, no caso, seguir o processo que vai dar muito certo. O sistema, ele tem muitos recursos, muitos. Só que daí falta tempo para conhecer. Então, se o cliente pegar, eu vou estudar e vou colocar os processos que eu consigo no chip. Ele vai conseguir estudar outros processos no sistema que também vão gerar agilidade para ele. Olha só. Tá? Então, mesmo. Essa é a dica. É interessante tu falar isso, Cleide, por quê? Porque essa é a ideia do SA Talks, né? Nosso podcast aqui da SA. Todo dia de manhã, 8h15 da manhã, a gente trazendo novidades, trazendo informações, trazendo inovações, trazendo processos que a gente faz hoje dentro do sistema, que você aprendendo aqui, no caso, possa entender, compreender o como é prático, o como é importante a gente ter esse conhecimento, né, diário aqui no caso. Hoje é de folha, amanhã vai ser da parte de gestão, ontem foi da parte contábil. Então, todo dia a gente traz alguma coisa muito boa aí dentro do sistema que você pode estar utilizando, tá? Seguindo aqui ainda, a gente tem aqui vou falar sobre as nossas redes sociais, tá? Siga a gente lá na SCI Sistemas, lá no nosso Instagram. Temos um canal no YouTube, onde a gente está transmitindo esse podcast aqui do SCI Talks. E a gente fica todos os dias aqui gravando para vocês, aqui no caso. A gente está e deixa as informações lá para vocês poderem verem mais tarde ou compartilharem
com os outros setores, da parte folha, fiscal, contábil, parte de gestão, a parte geral das tecnologias web, LGPD, síndicos, parte comercial. A gente vai estar sempre lá para poder estar auxiliando vocês, ajudando vocês também nisso, tá certo? Siga o Wellington Marçal e o Everton Marçal nas redes sociais. Eles vão estar ali conversando com vocês, caso vocês queiram também trocar uma ideia. Temos Facebook, temos uma lista de WhatsApp, né? A Cleide tem algumas listas dela ali também, onde ela envia informações para os nossos clientes, para que eles possam estar cientes do que a gente tem de inovações, FAQs, manuais aí no caso, o que vai acontecer nas próximas semanas, alguma live, algum podcast diferente também, tá certo? Então todos os dias a gente está aqui com vocês, beleza? É isso aí. Daí, seguindo, a gente tem, né? Foi feito todo o processo, tem um ambiente do chip. O que o ambiente traz, assim, para o nosso cliente, Humberto? O ambiente é toda a parte do que está para ser rodado, ou o que está rodando, ou o que deu erro, que nem iniciou o processo, sabe? Então, tudo que, quando chegar no horário do agendamento que foi feito, ele vai empilhar todos o que ele tem que fazer, todos os processos, e vai fazendo um por vez. Então, ele vai mudando os status, entra lá tudo como cinza, que tem que fazer. Conforme ele vai fazendo, fica azul e fica verde. Daí, ele ficando verde, ele vai para uma outra tela. Entendi. Sim. Então, essa aqui é realmente só tudo que está acontecendo e o que aconteceu. É um feedback para o cliente, né? Vai estar mostrando tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, né? exatamente. Sim, o que já foi feito, o que não foi feito ainda. Sim, ele não precisa ficar pensando, foi, não foi, né? Tem ali, abre o ambiente... Já vai ter o status. Esse aqui já foi enviado tal dia ali. E como a gente tem duas telas, às vezes acaba gerando um pouco de confusão, porque tem essa, como eu falei. Então, tudo o que está para rodar, o que vai rodar, e se deu algum erro antes de iniciar o processo. Legal. Daí a outra tela que a Cleide vai... Aí a central, daí, né, de conferência. Daí aqui é tudo que rodou e deu algum resultado certo. Então, tipo, ele baixou, ele executou, ele gerou o processo, ele enviou. Então, vem para essa tela. Isso. E daí aqui nessa tela também consegue conferir. Se for um relatório, você consegue abrir o relatório e ver. Então, é nessa parte da central de conferência. Legal. Cara, é bem completo o chip, né? Nossa, muito completo. É o feedback do que está acontecendo e aqui ele tem o feedback do processo concluído, né? Certo. E eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito. Não, a gente aqui é suspeito, porque a gente adora o chip, né? Então, ali no comercial mesmo a gente demonstra, né? Já ele enviando informações lá para o SCI Report. A gente abre o SCI Report, olha aqui como é que chega agora, ó. Te enviou, 2 minutos depois já chegou a folha de pagamento pro colaborador, sabe? Então a gente faz essa demonstração. E o cliente entendendo isso, o quanto ele é importante e o quanto vai ajudar ele no dia a dia, em questão de ganho de tempo, né, para ele poder, hoje a gente trabalha com escritórios aí no caso, que às vezes é um usuário, 2 usuários, né, então é só ele ali, imagina, burocracia, atender cliente, aí tem que ir lá resolver algum problema, e aí presta uma consultoria, vira psicólogo do cliente dele, né, o contador vira psicólogo também e tal, utilizando isso da forma correta, precisa, objetiva, com excelência, vai ficar bem tranquilo para o escritório, sabe? Geralmente a gente fala em custo-benefício, né? Mas o chip não tem custo, não então tem custo, ele tem benefícios. Só benefício. Boa. Só benefício. Ótimo, ótimo, Cleide. E eu trouxe aqui um ponto que a gente tem no chip, que é a integração com a DCTF Web, pelo Integra Contador. É um processo, o governo disponibilizou, né? Sim. A API, para fazer essa comunicação, porque pelo portal não é o meio, né, correto, e vai ter bloqueio, e é muito acesso, enfim. Criaram a API do Integra Contador, funciona, a gente desenvolveu toda essa integração gratuita para o nosso cliente, o custo que existe é da Serpro, mas é um custo-benefício que a gente avalia avaliou, não concordamos, mas está ok. Exatamente. Só que com a vinda... Quem cobra é a Serpro, né? É a Serpro. A gente fez, se eu não me engano, o Wellington fez uma live aqui falando sobre isso, porque tinha muitos clientes nossos que, não, porque a SCI está cobrando, não, mas a gente não está cobrando nada. Não, a Quem gente está não cobrando é a nada. Serpro. Inclusive a SCI fez questão de não cobrar absolutamente nada de todo o desenvolvimento, justamente para ficar bem claro que o custo que tem é com a Serpro, inclusive nem é nós que cobramos, tem que pagar direto lá para o Serpro. Nem passa aqui pela SCI, né? Não passa já para não gerar nada de confusão isso mesmo, em relação a isso. E foi um recurso... é um recurso muito bom, mas a gente quer trazer aí um cuidado, porque com a vinda do MIT, tá? Do fiscal, que substituiu a DCTF PGD, o que aconteceu?
no Integra Contador não existe filtro para saber o que é código de receita da Folha, do E-Social, o que é código de receita do fiscal, certo, pela RENF, e o que é código de receita do MIT. Uhum. Daí, o que vai acontecer? O robô vai acessar, vai fazer e vai trazer aquela guia completa. Então, o que a gente quer sinalizar aqui? O cuidado, porque se o cliente já emitiu os impostos da folha do fiscal que vence dia 20, Sim. e o MIT é no final do mês, ele vai tirar uma guia completa e ele pode estar fazendo pagamento em duplicidade desnecessário, tá? Tem que ter esse cuidado, então, então, um alerta, né? Isso até quando o Acerpro atualizar ali, o Integra Contador, e tratar isso, né? Sim. Eles ainda não trataram. É muita coisa, vai né? ser ajustado futuramente, então. Provavelmente lá vai ter um desenvolvimento, Sim. mas enquanto não tem, a gente está sinalizando esse cuidado. Ok, tem que ter essa atenção. Então. Mas também assim, né, gente? Não é toda empresa que tem MIT. É só aquelas que tinham DCTF PGD. A maioria das empresas do Brasil são simples, são de outras naturezas ali, né? Jurídicas. Sim. Então, quem não tem MIT, relaxa, faz pelo Integra Contador, vai dar tudo certo. A gente só está sinalizando para quem mesmo tem o MIT. Isso que é bem importante. Só para, mais uma análise, né? Tem MIT? Não tem, segue a vida, segue não o baile. Esquece que nós falamos aqui desse pedaço do MIT, porque realmente continua funcionando perfeitamente, que daí a DCTF Web tem a questão, se for robotizado, passa pelos bloqueios, se for pelo Integra Contador, não tem bloqueio nenhum, então tu manda o comando pedindo a guia para o Serpro, tu paga por ele e tu recebe a guia instantaneamente. Sim. Então não passa por esses bloqueios. Certo. Então, só essa questão para quem efetivamente tiver o MIT, senão segue a vida. E agora na tua fala, foi até bom tu falar, a gente desenvolveu essa integração pelo Integra Contador, que tem o curso pelo Serpro. Mas a gente já tinha a integração robotizada pelo portal. E a gente manteve. Então, enquanto ela funcionar, a gente vai manter ali. O cliente pode buscar a guia robotizada pelo portal, sem custo nenhum. E daí a gente tem a guia robotizada também, que também é um processo robotizado. Pelo Integra Contador, que vai usar a API e que vai gerar o custo. Então, a gente a gente sempre tem um recurso para o cliente, tá? Sim. Então, a gente tinha o gratuito e tem esse que é cobrado pela Serpro, e a gente resolveu manter já justamente para estar ajudando o nosso cliente, né? E só frisando, essa questão do custo da Serpro, realmente eu considero bem irrisório, que são centavos por chamada que tu faz. Então, por empresa vai dar um custo, tipo, nem de R$2 por mês, tá bem menos. Porque são 60 centavos um tipo de processo, 80 outro, 90 outro. Então, e se teu volume de busca for grande, vai diminuindo o valor. Conforme aumenta a quantidade de busca, diminui o valor, a faixa de valor cai. Então, é bem válido. É bem válido no caso. Beleza. Show. E o que a gente tem de mais, assim, para falar sobre a questão de perguntas, dúvidas, fax, que a galera vai lá no atendimento, dentro lá do nosso suporte, e, por favor, me ajuda, como é que eu posso fazer? O que a galera pergunta mais hoje lá? Assim, tá, Douglas? O que eu venho sempre falando e reforçando no final dos nossos podcasts, né? Sim. Primeiro, vamos conhecer. A gente tem uma ferramenta maravilhosa na área do cliente, que é a questão dos fax, a TVSCI, os manuais. Então, ali é um autoatendimento e é conhecimento. Sim. Então, aqui eu trouxe alguns fax, legal, né, que existem. Trouxe 4, mas existem muitos outros lá, referente a essas automatizações pelo chip. Então, tem o 4.941, 4.607, 4.573... E olha só, 3.426. Olha a distância ali, como já de tantas informações que a gente inclui para o nosso cliente, para ele obter esse conhecimento. Essas são as principais perguntas que a gente tem dentro do FAQ. Essas são as principais. Os clientes vão lá e colocam durante o período ali, no caso. E tem os vídeos, tem as lives gravadas, e tem um monte. Sensacional. Continuam lá também as opções. É importantíssimo isso, porque se você procurar dentro do FAQ lá só chip, SCHIP, ele vai buscar tudo que tiver do chip e tal. Mas essas são as perguntas que a gente mais recebe hoje dentro do nosso atendimento. E tem o FAQ lá que vai te explicar minuciosamente cada informação, passo a passo, para
para você poder utilizar o chip, essa automação aí no dia a dia, né? Isso mesmo. Então, vamos estudar um pouquinho e daí aplicar isso no sistema. Eu tenho uma dúvida. Aí eu entro ali no chat e vou tirar aquela dúvida pontual. Assim, o que não é legal é tipo, eu quero entrar no chat e eu quero o processo do início ao fim. Daí isso vai tomar tempo, porque daí precisa entender, conhecer, daí de uma pergunta vai virar 10, 20, né? E daí também ali é chat, é uma comunicação escrita, a pessoa também tem que estar ali focado 100% entendendo qual é a pergunta para devolver uma resposta. Então o FAQ ele já vai te trazer isso. Sim. Tá? Não, sensacional. É incrível. O que seria mais, pessoal? É isso? É isso. Da minha parte era isso. É isso. Ótimo, perfeito. O convite conheçam Sim. O chip e as automatizações da Folha, que é só ganho. É só ganho, é só ganho. Precisar de treinamento, pode procurar a equipe da parte comercial da SCI, a gente vai estar ajudando vocês quanto a isso, tá certo? Depois vai estar transmitindo ali as informações para a nossa equipe de implantação. Pra vocês serem treinados, utilizar o chip, só que ele é muito prático, ele é muito simples, não tem custo nenhum, só tem benefício, né? Como a Cleide falou aqui no caso, mas fica a dica para você, caso precisar, entre em contato com a gente também, tá certo? A gente encerra aqui, então, o nosso SCI Talks de Folha, né? Pós-carnaval, aí no caso, nessa quarta-feira. Estamos aqui todos os dias, né? Então, amanhã eu vou estar aqui com vocês às 8h15 da manhã, junto com o pessoal de gestão, junto com o pessoal da Bia, para a gente poder fazer essa troca de ideia, trocar informações, figurinhas aí no caso, tá certo? Cleide, Humberto, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Chip, para mim, que nem o Humberto tá no coração, né? E quando eu iniciei aqui há uns 3 anos e meio, então, tipo assim, cara, adorei conhecer as funcionalidades, tudo que ele entregava. E depois, com o tempo, eu vi ele tendo mais informações, assim, automações aí no caso. É sensacional, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Legal. Beleza? Obrigada. Pessoal que tá nos assistindo, um beijão no coração de vocês. Até amanhã, 8h15 da manhã. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.